Graça e paz a todos. Hoje nós vamos falar sobre vivendo pelo Espírito ou pela aparência. Amém? Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a pastora Amanda da Lagoinha Taubaté e esse canal é justamente para você mergulhar mais fundo na palavra de Deus. Como diz lá no livro de Ezequiel 47, que o Espírito, o próprio Espírito de Deus, ou o próprio Jesus levou-me pela água para mais 500 metros. Então eu creio que através desse vídeo você vai mergulhar mais 500 metros na palavra de Deus. Independente da sua fé, como ela está, você vai andar mais 500 metros na palavra de Deus, amém? E hoje nós vamos falar um assunto importantíssimo, para nós cristãos que cremos em Jesus Cristo, que é sobre viver pelo Espírito ou viver pela aparência. Eu quero fazer uma pergunta para você, uma pergunta retórica. Você já examinou o seu coração? Você tem examinado o seu coração? Nos cultos, na sua casa, quando você vai orar, fica sozinho com Deus, você já examinou o seu coração? Porque é muito triste a gente achar que está fazendo a obra de Deus pelo Espírito de Deus e na verdade a gente está fazendo por aparência, por vaidade. Será que as nossas obras são íntegras na presença de Deus? Lá em Apocalipse diz isso. Será que as nossas obras estão íntegras na presença do Senhor? O anjo da igreja, o Espírito Santo do Senhor envia cartas aos anjos das igrejas. E lá na carta à igreja de Laodiceia, diz o seguinte em Apocalipse 3,17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha o que o anjo do Senhor está dizendo, O Espírito Santo do Senhor está dizendo ao anjo da igreja de Laodiceia. Que tremendo engano você andar pensando que você está fazendo tudo certo, que você não precisa de coisa alguma, que você é suficiente, mas na verdade ele está falando que você é infeliz, pobre, cego e nu, miserável. Nós temos que estar sempre examinando o nosso coração, porque aquilo que nós manifestamos externamente tem que estar de acordo com o homem interior. E isso é algo muito difícil nos nossos dias, pelos tempos que nós vivemos, porque nós estamos num mundo em que o mundo ele valoriza demais a aparência, valoriza mais do que devia. Só que a palavra nos ensina que enganosa é a aparência ela é enganosa. Então eu não posso cair nessa cilada de viver pela aparência, aquilo que está somente do lado de fora. É claro que a nossa aparência, ela tem uma certa importância, ela tem o seu valor, Ela é relevante até certo ponto. Mas olha o que a palavra diz em 1 Pedro 3, do 3 ao 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado dos cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, olha o que a palavra está nos ensinando. E nós somos a noiva de Cristo, nós estamos sendo preparados, Tanto homem como mulher, você é a noiva de Cristo, você está sendo preparado para o grande dia, o grande dia das bodas do Cordeiro. E como você está se preparando? Realmente você está preparando o seu homem interior? Ou você está mais preocupado com aquilo que você está aparentando, com aquilo que as outras pessoas pensam de você? O homem, a palavra diz que o homem atenta para a aparência. Isso é coisa nossa, isso é coisa do homem natural. O homem natural, ele vai pender sempre para a aparência, para aquilo que está diante dos olhos. Mas a palavra diz que Deus pesa o teu coração.
Então, muito além da tua aparência, você precisa examinar. A palavra diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Você precisa chegar diante de Deus, como Davi chegou e falar: Deus, sonda o meu coração e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno, me guia pelos teus caminhos. Talvez você não está enxergando aquilo que Deus está enxergando em você. E Davi falou: Senhor, me mostra, passa a tua sonda, vai lá onde eu não consigo ver, né? Faz como uma sonda ela vai lá no interior, ela mostra as coisas que estão ocultas, as coisas que estão lá nas profundidades. Então, ore isso ao Senhor. Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Me mostra se eu estou andando em algum caminho mau. Olha o que diz a palavra em Mateus 23, do verso 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios da hipocrisia e de iniquidade. Olha o que Jesus está alertando os escribas, os fariseus, homens que eram mestres da lei, que entendiam tudo da lei, homens que estavam acostumados com as práticas da lei de Moisés. Jesus, ele está alertando eles: vocês estão fazendo e se preocupando com aquilo que está por fora, mas eu sondo o coração. Né? A palavra sepulcro caiado está falando exatamente do sepulcro, né? Do lugar onde o morto está enterrado. E por que caiado? Por que esse túmulo caiado? Caiado vem de passar cal, de estar branco por fora. Jesus está comparando eles a isso, a um sepulcro, um lugar, um monumento todo branco, todo bonito por fora, todo limpo, mas por dentro existem ossos mortos de toda imundícia. E Jesus falou isso para eles justamente porque lá em Números 19:11 fala que todo aquele que tocar no morto, esse homem ficará imundo por 7 dias. Então Jesus foi ali, ó, bem lá no fundo do coração deles e falou: ó, o que vocês estão fazendo é só aparência, porque o coração de vocês está morto, está como ossos, né, imundos, de toda imundícias, ossos de mortos. Essa palavra, ela traz muito temor ao nosso coração, porque nós não temos que ser como um ator cristão, porque a palavra hipocrisia, né, ela tem essa raiz de alguém que está representando, né, como num teatro mesmo. Será que nós estamos sendo um ator no reino de Deus? Só representando algo como num teatro? Algo que eu decorei, que eu estudei para mostrar para os outros? Será que eu estou fazendo assim? A palavra de Deus diz que nós temos que viver em espírito e em verdade. Eu tenho que viver pelo Espírito de Deus e em verdade. Isso é, Deus sempre é pelo Espírito, mas junto com a verdade do meu coração, com a sinceridade do meu coração. Agora, se Deus sonda o nosso coração, e Jeremias ele disse o seguinte, que o nosso coração ele é desesperadamente corrupto. Como então nós vamos fazer para viver o reino de Deus com esse coração desesperadamente corrupto? O que fazer então? E aí eu te convido a estudar a palavra de Deus, porque na palavra de Deus você tem todas as respostas. Você tem palavras de vida eterna. Em Ezequiel 36, 26 e 27 diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andes nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Olha, a palavra ela é tão linda que ela está falando que Deus vai mudar o nosso coração. Vai tirar aquele coração de pedra, endurecido, o coração da vaidade, do ego, para colocar um coração de carne, um coração que é maleável na mão do Senhor, um coração que ouve a voz do Espírito, que se inclina para o Espírito.
e vai escolher não satisfazer a concupiscência da nossa carne, mas sim satisfazer a vontade do Senhor, do Espírito, guardar os seus mandamentos. Deus está falando, eu vou pôr dentro de vós o meu Espírito. Então nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. E não pela nossa vaidade, não aquilo que é aparência, mas pelo Espírito de Deus. A palavra também diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Já pensou sobre isso? De você estar fazendo a obra de Deus, estar trabalhando, estar indo na igreja, no seu ministério, estar dizendo a sua fé, estar pregando para as outras pessoas, mas por você mesmo, pela sua vontade e não pela vontade de Deus, não é o Senhor que está edificando, né? A vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita, e muitas vezes ela vai de encontro com aquilo que a nossa carne está falando para nós fazermos. Mas a palavra ela é tão linda que em Zacarias diz assim, Zacarias capítulo 4, no verso 6, na parte B do versículo. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é pela nossa força, não é pela nossa vontade, né? Deus não vê como o homem vê, sempre vai ser pela graça. Você pode estar muito alegre fazendo a obra de Deus, cheio do Espírito Santo, depois de grandes lutas, você ter a vitória e você achar que você está fazendo por merecer ou por você mesmo, é sempre pelo Espírito. E mesmo quando você está fraco, caído, angustiado, cabeça para baixo, ainda assim é pelo Espírito de Deus. Então essa palavra de hoje, ela diz que eu não posso viver pela minha aparência, mas pelo Espírito. Não caia na cilada da vaidade. Não deixe o seu coração cair nessa cilada. Não deixe ele se inclinar para a vaidade. Sonda o teu coração. Fala para Deus sondar o teu coração. E para a gente finalizar, em Mateus 7, do 22 ao 23, diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome expelido os demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém? Então Deus é um Deus que zela pela tua obra, porque a obra é dele. Então Deus está de olho nos seus passos. A palavra diz, por acaso aquele que fez os olhos não vê todas as coisas? Então Deus, ele te vê, mesmo quando ninguém te vê. E Deus te vê, mesmo quando todo mundo está te vendo. Mas não na maneira que as pessoas estão te vendo. Na maneira, ele olha para dentro do teu coração. Aquilo que as pessoas muitas vezes estão do lado de fora fazendo isso. Vendo você expelir demônios, vendo você fazer muitos milagres, vendo você profetizar no nome do Senhor. Mas Jesus disse, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Jesus, ele não tem parte, ele não conhece aqueles que não estão andando em espírito e em verdade. Ele pesa o coração e ele olha as nossas práticas. Nós não podemos praticar iniquidades e proferir com a nossa boca a palavra de Deus. Por um certo tempo você até pode enganar algumas pessoas, mas Deus é aquele que vai te julgar no grande dia. Amém? Espero que essa palavra tenha te abençoado e eu espero que você medite nessa palavra. Não só agora durante esse vídeo, mas que no seu tempo de oração você medite nessa palavra. Amém? Fica com Deus, tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo.